Esse programa é uma produção independente. Todas as opiniões são de inteira responsabilidade dos profissionais envolvidos e entrevistados. Vem, criançada, vamos todos ver as historinhas da Tia Val. Vem, gente, vem, vai começar. Vamos lá, garotada, vamos ver a contação de história da Tia Val. Gente, não esqueçam que hoje tem contação de história da Tia Val na Rádio Webdom. Gente, hoje a Tia Val vai contar histórias aqui na Rádio Webdom. Vem ouvir com a gente. Vai começar Viajando na Leitura com Tia Val. Músicas e muitas histórias. Apresentação Val Bazeio, musicista e contadora de histórias. Eba, vai ter contação de historinhas. Oi? Ô de casa. Ô de casa. Ô de casa, com sua licença, quero me achegar e me apresentar. Ô de casa, com a sua bênção, com uma cantiga eu vou começar. No livro histórias aprendi, aventuras eu vivi, viajando na leitura, eu me encantei, cheguei até aqui. Olá família, olá crianças, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é a Tia Val Bazeio, contadora de história, musicista e educadora, que está todas as tardes de sábado aqui na Rádio Webdom, no programa Viajando na Leitura. Sejam todos muito bem-vindos nesse nosso 7º encontro. Como já dissemos, esse mês de setembro é um mês recheado de convidados especiais. E, provavelmente, outubro, que já está por vir, será outro, mas falaremos adiante. Como temos convidados especiais, a convidada de hoje é a Mel Líris, minha sobrinha do coração, como meus outros sobrinhos também. Mel Líris é atriz, mãe, artesã e empreendedora criativa. Bom, vou deixar que ela se apresente para vocês, ok? Então, vamos lá. Mel, fala um pouquinho de você para os ouvintes. Eu já sei um pouquinho, mas os ouvintes querem te conhecer. Fale um pouco de como foi a sua formação e como você chegou assim a ser contadora. Fala pra gente. Oi, crianças. Oi, famílias. Oi, Tia Val. Ai, eu já me apresento corretamente. Antes, eu preciso do fundo do coração agradecer a Tia Val e a Rádio Webdom por me convidarem para esse momento tão especial. E também quero agradecer a vocês, queridos ouvintes, por abrirem seus corações e mentes e estarem aqui com a gente viajando na leitura e na imaginação. Agora sim, que passou um pouco do nervosismo, eu vou me apresentar corretamente. Oi, gente, eu sou a Mel Líris, sou atriz, artesã e mãe, cuja função de mãe é a mais importante, pois é de lá que eu tiro toda a minha inspiração. Em falar em inspiração, vamos descobrir como comecei com contação. Lá na década de 90, bem, é melhor não especificar data, senão eu pareço muito velha, né? Vamos lá. Quando eu era criança, a minha mãe contava histórias para mim. Eu era como se fosse a cobaia dela e amava isso, pois não tinha experiência melhor do que ouvi-la contar. Ela sempre dava aula nas igrejas para crianças e, para isso, ela experimentava comigo todas as histórias
ideias lúdicas e tons de vozes. Todas as ideias novas passavam pelo meu crivo e eu sempre era a primeira a saber de tudo. Realmente, era algo inspirador. Ainda hoje, quando ela abre a boca, encanta. Em falar em cantar, tem outras pessoas também que me inspiraram. Até mesmo com música. Falando disso, estou falando de uma tia minha, que com sua canção, melodia e histórias, abriram as portas para o mundo da contação e me fez ver que contar história é muito mais do que ler. Essa pessoa em especial vocês já conhecem, é a tia Val. É, a minha tia do coração, a minha tia de sangue, a qual eu tenho orgulho de ser sobrinha. Foi aí que eu comecei a perceber que mesmo não sendo contadora profissional, já estava no sangue, eu já contava história, bem ou mal. Então, antes mesmo de ser mãe, juntava crianças no meu quintal, pegava livros e deixava a imaginação rolar, contava histórias, até mesmo para os brinquedos. O que é importante era poder viajar e pegar os livros e apenas contar. O tempo foi passando, me tornei mãe. O meu pequeno, dentro da barriga já ouvia histórias. Quando nasceu, continuei a contar. Ao crescer e começar a falar, aí ele me pedia para explicar. Oh, que delícia! Comecei a contar. E assim me tornei uma contadora de história, para quem tiver ouvidos e quiser ouvir. Que gostoso! Obrigada por compartilhar. Fica aí para os ouvintes essa dica da Mel, que não tem segredo. Para quem gosta de, contar história, ou para quem gosta apenas de ler, mas gosta de viajar na leitura, fica essa dica para os ouvintes, para os papais, para as mamães. Não tem muito segredo, basta começar. E aí você se apaixona e nunca mais quer parar. Bom, vamos para a próxima pergunta. Então conta pra gente, Mel, como você já disse, você costuma contar história para o seu filho até hoje. Essa história que você vai compartilhar, fale um pouquinho dela, por que você escolheu? Os ouvintes, talvez vocês não saibam. Eu vou dar um pequeno spoiler. Essa história parece que já aconteceu, né? É uma história autoral. Mas você já contou ela para ele também? Aqui em casa não pode faltar história. Eu já contei de manhã, de tarde, de noite e até de madrugada. Contei de livros e de imaginação. Mas o melhor mesmo é quando ele conta a sua versão. Aí não tem pra cabeça. A gente ri um monte e se diverte. Agora, a história que eu escolhi hoje para compartilhar com vocês, ela é muito especial, pois já aconteceu comigo uma vez, bem quando era pequena. Não vou dizer ano para não mostrar a idade, mas aconteceu algo comigo. Duas coisas bem especiais. Uma eu não me lembro a data, e a outra eu sei que foi na Páscoa. Misturei as duas histórias e contei sim para o meu pequeno. Um dia que eu já tinha cansado de ler os livros da prateleira, várias vezes, e ele queria algo novo. Foi aí que surgiu essa história que vou contar. Foi muito espontânea, mas tão gostosa de relembrar que eu tive que anotar. Espero que vocês também gostem. Uau! Que dica e que experiência gostosa que a Mel está compartilhando com todos nós, né? Porque às vezes é isso que a gente precisa, essa inspiração para criar histórias com as nossas crianças. Às vezes histórias até do ventre, histórias da família, pequenas histórias, essas vão fazer toda a diferença. Muito obrigado, Mel, por compartilhar conosco e com os nossos ouvintes essa experiência tão ímpar, tão única e tão de primeira mão,
com todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Dom. Vamos para a próxima pergunta. Como estamos chegando no fim, Mel, eu acredito que os ouvintes ficaram curiosos para conhecer um pouquinho da Toque de Mel e um pouquinho da Mel. Nos diga onde podemos conhecer mais do seu trabalho, como os ouvintes e quem estiver passando por aqui pode entrar em contato com a Mel Líris. Deixa o seu recado aí. Vocês podem me achar nas redes sociais como Mel, com 2 L's, Lyres, Mel Líris. Estou no Instagram, no Facebook e no YouTube. Também vocês podem me encontrar como Toque de Mel, TOKDEMELL, Mel com 2 L's. Então, Toque de Mel no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Vocês, pela Toque de Mel, encontram minha parte artesanal, minha parte mais manual, e como a Mel Líris, vocês vão poder encontrar um pouquinho mais da carreira artística e, quem sabe, mais historinhas. Nos vemos por lá. Um beijo e muito obrigada pelo carinho e pela atenção hoje. Até a próxima! Tchau, tchau! Nós agradecemos também, Mel, pela sua participação e o seu carinho por atender o nosso convite de compartilhar um pouquinho da sua história aqui conosco, no programa Viajando na Leitura, com a sua tia Val. Que gostoso! Então, não vamos nos despedir já, mas queremos saber qual a história, então, que é essa que a tia Mel, ou a Mel, trouxe para compartilhar conosco. Vamos à história! Olá, para você que está se conectando agora, eu sou a tia Val Bazeio, contadora de história e musicista, e você está aqui no programa Viajando na Leitura. E nesse mês de setembro temos convidados especiais e muito querido. Hoje temos a convidada especial Mel Líris, com a história Os Fatos Fatídicos de Cachola Cachona. Vamos lá? Era uma vez... Bem, eu sempre quis começar uma história com essa frase. Mas, na verdade, não era só uma vez. Pensando bem, eu nem sei mais que número era. Já perdi as contas. Mas como nossa história não tem nada a ver com matemática, vamos ficar só com a gramática. O que vou compartilhar é uma vivência. É um dos muitos... Fatos fatídicos da Cachola Cachona. Imagino que vocês não a conhecem e nem sequer ouviram falar dela. Isso porque ela sempre manteve em segredo suas vivências. Apesar de falar muito, mantinha seus fatídicos acontecimentos para si. Falava de tudo, do dia, das plantas, das flores e animais. Falava até dos seus pais, dos amigos, vizinhos e tudo o que acontecia na sala de aula. Mas quando o assunto era sobre ela, daí se cala. Um dia, cansada de falar de tudo e contar histórias dos outros, resolveu experimentar e compartilhou com um amiguinho na hora de ninar. Afinal, esse amigo era mais que especial. Mesmo sendo pequenino, quando abria suas asas, ele era livre e no céu dançava. Debaixo do casaco tinha cores fortes como sua determinação e uma boca grande, como de um tucano. Apesar disso, o que mais chamava atenção, além do seu canto, eram seus cachos negros combinando com o seu lenço cor de jambo. Já era tarde e passava da hora de dormir, mas o araçari se recusava a partir. Cachola Cachona já havia lido todos os livros e relido, e o sono do seu amigo nem sinal de estar vindo. Foi aí que ela se lembrou de uma vivência que nunca compartilhou. Então, sem mais delongas, ela começou, e o fato fatídico contou. Já fazia uns dias e eu andava jururu. Eu tinha muitos brinquedos e pelúcias,
mas queria alguém assim real como tu. Meus cachos compridos mamãe trançou, e quando o papai do trabalho chegou, uma surpresa me preparou. Eu já estava dormindo e não vi nada acontecer. Porém, quando amanheceu, pegadas comecei a ver. Eram pequeninas e iam do meu quarto até a cozinha. Achei um bilhete com a letra do papai que dizia: minha filha, te preparei um presente, mas antes que fique sorridente, ache todas as pistas e assim aprenderá que até o que ganhamos é preciso valorizar. Morávamos em uma casa simples, de tijolos no fundo do terreno. Ocupava de parede a parede, mas tinha muito verde na frente. Uma árvore grande com balanço de madeira e uma deliciosa cajueira. A primeira pista estava na cozinha, mais precisamente na fruteira. Junto com algumas pegadas, um bilhete dizendo: sou pequenino, mas como de montão. Sabe o que sou? Sim ou não? Já tinha algumas suspeitas, mas nenhuma certeza. Então parti para a próxima pista, que estava no banheiro. Mais umas pegadinhas e outro bilhete na banheira. Apesar de parecer limpinho, amo me sujar. E então, sabe onde me encontrar? Com essa dica minha cabeça complicou. Então corri para outra pista, que no guarda-roupa da mamãe encontrei. Mais algumas pegadinhas e outra cartinha. Sou macio como cobertor. E agora, quem eu sou? Ai, ai, ai! Senti que estava quase descobrindo, mas ainda tinha muitas opções. Encontrei a última pista no quintal. Aquela grama verde me convidava para deitar. Não resisti. E ao relaxar, li a pista que dizia: olhe para o céu. Viu quantas nuvens? Sou branquinho assim. Espero que goste de mim. Me virei, olhei para o lado e lá estava uma caixa de sapato. Veio papai me contar que meu presente estava lá. Mamãe, ansiosa, esperava eu abrir e dizia que eu iria me alegrar. Ao abrir, vi uma bolinha branca no canto. Pensei que era um brinquedo e quando fui pegar, correu para outro lado. Fui olhar mais de perto e resolvi cutucar. Sabia que era vivo, mas será que sabia falar? Para minha surpresa, a bolinha tomou forma. Começou a se esticar e esticar. Vi sair 2 orelhas grandes para me ouvir falar. Soltei meu novo amigo no quintal, que logo um buraco foi cavar. Mas quando eu queria conversar, era só uma cenoura mostrar, que logo ele vinha correndo me abraçar. Agradeci papai e mamãe que me deram um amigo vivo para brincar e cuidar. E então, você sabe quem é? Araçari? Cachola Cachona não teve resposta. Olhou para o lado e viu Araçari dormindo todo enrolado. Descobriu que uma caça ao tesouro pode ser ideal para o seu amigo dormir afinal. Mas o melhor foi a sensação de reviver esse momento pessoal. Dali em diante, decidiu que seus fatos fatídicos seriam todos distribuídos. E você? Sabe qual era o presente da Cachola Cachona? Agora eu lanço um desafio para vocês, queridos ouvintes. Vocês sabem o que era o presente da Cachola Cachona? Se vocês sabem, desenhem, pintem, criem ou improvisem. Registrem esse momento e marquem a Tia Val, a Mel Líris, que sou eu, e a Rádio Webdom nas redes sociais, para vermos qual foi a resposta de vocês. E vocês sabem
Como seria o araçari? Esse amigo da cachola cachona? Será que ele é um animal ou um vegetal? Vocês podem usar a imaginação. Criar, colorir, desenhar ou até mimicar. Gravem vídeos, fotos. E para nós podem enviar. E por final, a cachola cachona. Como vocês acham que ela é? Ah, eu estou louca para ver. Espero vocês, né? Um beijinho e até a próxima. Tchau, tchau! Vocês acabaram de ouvir Os Fatos Fatídicos de Cachola Cachona, narrada por Mel Lires e composta por Mel Lires. Agora, vamos para mais uma história contada pela tia Val. A história de hoje, A Pipa e a Flor, de Rubem Alves. Lá no céu tinha uma pipa que amava viajar nas alturas. Ela não era como uma pipa qualquer que fica sendo cortada, mas ela desfrutava do seu passeio, daquela vista maravilhosa. Ah, o menino que a fez estava super alegre. Imaginava que aquela pipa também estaria, porque era lá livre para voar à altura que quisesse. E por isso ele colocou nela uma carinha risonha. Ela ficava levinha porque ela foi feita com papel de seda vermelho. E nela colocou 2 olhos, e um nariz e uma boca. Gostava de brincar com o perigo. Vivia zombando dos outros, dos fios, dos galhos das árvores. Vocês não me pegam, vocês não me pegam. E enquanto ria, sacudia o rabo em desafio, porque ninguém a pegava. Chegou até rasgar o papel, lá num galho, que foi bem mais rápido. Mas o menino consertou, colando um pequeno remendo da mesma cor. Amigos, a pipa tinha aos montão, e seus olhos iam agradando a todos, sempre com aquela risada gostosa, contando os casos, as aventuras que ele vivia lá em cima. Mas um dia, aconteceu que ela estava começando a subir, correndo de um lado para o outro, sendo levada pelo vento, quando olhou para baixo e viu lá no quintal uma flor. A pipa já tinha visto muitas outras flores, só que dessa vez, os olhos daquela flor se encontraram com ela, e ela sentiu assim uma coisa estranha. Não era a beleza da flor. Ela já vira muitas outras muito mais belas. Eram seus olhos. Quem não entende pensa que todos os olhos são parecidos, só diferentes na cor. Mas não é assim. Há olhos que agradam, acariciam a gente como se fosse 2 mãos. Outros dão medo, ameaçam e acusam. E quando a gente se percebe encarado por eles, dá até um certo arrepio pelo corpo todo. Tem até aqueles olhos que colam, hipnotizam e enfeitiçam. Foi isso que aconteceu com a pipa. Ela ficou enfeitiçada e não queria mais ser pipa. Ela só queria uma coisa: fazer aquela flor feliz, o que ela quisesse. Ela era tão maravilhosa, que felicidade se pudesse ficar assim de mão dadas com ela o resto dos dias. Então resolveu mudar de dono. Aproveitou-se de um vento forte, deu seu puxão repentino na linha e quando viu, arrebentou. E a pipa foi então cair lá devagarinho ao lado da flor, no jardim.
e deu a sua linha para aquela florzinha segurar. E ela segurou muito forte. Então agora, com as suas linhas na mão, a flor, a pipa, pensou que poderia sim ser mais gostoso voar alto. E lá em cima ela conversava com todas e contava suas histórias como sempre. Ai! E um dia a florzinha pediu: me faça voar. E a florzinha fez a pipa voar. Mas quando a pipa subiu lá no alto, bem no alto, e bateu tão feliz, a florzinha lá embaixo percebeu que a pipa estava muito feliz e ela estava ficando triste. Porque, na verdade, a pipa se divertia tanto enquanto ela ficava ali presa na terra sem poder voar junto. Começou a nascer uma coisinha dentro do seu coração. Inveja. E ela começou a ficar com raiva de ver a pipa assim tão feliz e longe dela, enquanto ela estava lá, sentada no chão daquele jardim, sem poder voar. Ela poderia ficar mais tempo aqui comigo. Então, a florzinha, cheia de inveja, vendo que as coisas estavam ficando difícil e aquele ciúme estava doendo tanto, imaginando a felicidade da pipa, ela decidiu então, sim, cortar um pouquinho a linha. Ela não vai sentir diferença. E foi encurtando a linha, mais um pouquinho e mais um pouquinho. E aos poucos, a pipa já não voava tão alto. Ela ficava voando sempre baixo. Quando ela deu conta, ela não saía da altura da cerca daquele jardim. E só ficava olhando ao longe as outras amigas pipas voarem bem alto. Mas a história não termina aí. A pipa ficou triste, porque agora ela não conseguia mais voar como antes. E essa história tem 3 caminhos que podem ser tomados. 3 decisões que você pode ajudar a pipa. Se você conversasse com ela, você poderia dar conselho. Então, são 3 conselhos que ela ficou pensando. E aí você poderia, na sua mente, achar qual conselho seria melhor. O primeiro conselho seria assim: já que a pipa está triste, ela resolve nunca mais voar. Então ela fala para a flor: não vou mais incomodá-las com meus risos e também não vou dar a alegria do meu sorriso para você. De hoje em diante eu posso ficar até amarrada aqui com você, mas longe de você, no coração. Eu vou voar em meus sonhos e vou fazer os meus risos de todas as lembranças que eu já vivi lá em cima. Esse pode ser um conselho. Mas também pode ter um outro conselho que pode ser dado para a pipa. A flor, ela na verdade poderia ter sido uma borboleta que um dia, quem sabe, uma bruxa má enfeitiçou ela e deixou ela condenada a ficar no chão, e aquele feitiço só poderia ser quebrado o dia que ela fosse capaz de dizer não à inveja do seu coração ou aos ciúmes que ela sentisse de quem fosse feliz perto dela. Então, se esse final acontecer, sabe o que acontece? A flor, ela decide ser feliz. Na hora que ela decide deixar a pipa voar livre, naquele momento o feitiço se quebra. Então a pipa voa alto, e agora pipa e borboleta podem voar junto, alto, e brincar naquele céu. É um conselho e tanto. E um terceiro conselho: a pipa, ela percebe que havia mais alegria naquela liberdade de antigamente, de poder voar nos braços. Quando ela tinha o seu dono e ele deixava ela solta e livre. Então, porque aqueles abraços lhe amarravam? Ela pensa: num dia de grande ventania, eu vou pegar e aquela corrente de vento e vou voar livremente. E assim ela faz. Bate uma corrente de vento, ela arrebenta a linha e vai em busca de uma mão
que a fizesse voar livre novamente nas alturas. E essa história voou alto pelo alto do céu, voou baixo pelos canteiros baixos da terra, passou no meu coração e mexeu com minha imaginação. Você acabou de ouvir a história A Pipa e a Flor, de Rubem Alves, narrada por mim, Val Bazeio. Estamos chegando ao final de mais um Viajando na Leitura. Espero que vocês tenham gostado da história inicial feita pela nossa convidada especial, Mel Líris. Os fatos fatídicos de Cachola Cachona, contada e escrita por ela. E na segunda-feira, às 16 horas, tem a reapresentação desse programa e você pode ouvir novamente e até indicar para alguém querido. Vamos lá! Para você entrar em contato conosco no site da rádio, www.radiowebdom.com. E você pode ouvir novamente na segunda, às 16 horas, Viajando na Leitura com a Tia Val, ou você pode mandar um e-mail para radiowebdom@gmail.com, tudo minúsculo. E assim você pode deixar o seu recado e entrar em contato conosco. Será muito prazeroso ter o seu retorno. E também você pode achar os dados da Tia Val no Instagram e no Facebook, como @valbazeio. O programa Viajando na Leitura, ele tem o apoio da Rádio Webdom. A pauta da produção e a apresentação é organizada por mim, Valdineia Bazeio. E a edição de áudio, Heraldo Vaz. Direção geral, jornalista Fátima Franco. Gratidão no meu coração por todos vocês estarem aqui até agora e ter ouvido conosco a programação do Viajando na Leitura. Um abraço, um beijo no coração e até a próxima contação. Tchau! Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Viajando na Leitura com a Tia Val.